Quando acontece isso com ele e o mendigo joga nele e o Nilson vai pra bater no mendigo, vai pra enfrentar, pra cima dele, e ele falou, não, deixa, Nilson. Deus sabe o que faz. Aí o mendigo fala, mas quem é Deus? Deus é você que me testa todo dia pra eu ter paciência, pra ter calma. Você, pra mim, é Deus. O Allan Kardec, ele usava muito da razão, né? Isso. Então, da lógica, o bom senso. Talvez é aí que alguns cientistas pecam, porque, vamos supor, a ciência, por ser uma ciência materialista, ela quer analisar o palpável, né? E tem muito ensino que talvez, eu imagino que nós, na condição de encarnado, ainda num estágio no início, né? Provas e expiações no início. A gente ainda não tem aparelho que possa sondar com comprovações materiais, né? O que os espíritos vêm nos trazer, né? Porque muitas vezes os espíritos nos trazem ensinos que a gente tem que acreditar e compreender através de uma lógica, de um bom senso, olhando o quadro no geral. Será que é aí que os cientistas pequem de querer comprovar de forma material o que ainda está numa matéria que a gente não pode captar? Então, primeiro a gente tem que deixar bem claro assim, a ciência ela não é materialista. Quem é materialista é cientistas. Os cientistas. Entendi. Então, a ciência ela é neutra. Ela está aqui para pesquisar. Ela está aqui para descobrir, desvendar, investigar, pesquisar. Então, o cientista que ele é honesto consigo mesmo, né? No sentido de não tem interesses nisso. Sim. Não tem interesses. Porque às vezes a gente tem interesses, e hoje mais a ciência hoje ela é movida por muitos interesses. Porque os interesses têm recursos financeiros, então tem muita coisa aí a ser desvendada nesse sentido. Então eu vejo o seguinte, já é hora de investigar. Por que a gente tem hoje, quando se fala, por exemplo, Estados Unidos, que é um país adiantado, hoje a gente tem dezenas de universidades lá, de faculdade de medicina, que tem na cadeira acadêmica, a matéria ciência e espiritualidade. Eu já conversei pessoalmente uma vez com o professor Milton Teixeira, e ele estava falando para mim que uma vez ele estava na Universidade de Toulon, nos Estados Unidos, e falou que os professores de história, eles tinham uma investigação com espíritos lá, de fazer perguntas para espíritos. Porque lá nos Estados Unidos, isso não é tratado da alçada da religião. Tanto é que você tem os investigadores psíquicos. Tem o do Ian Stevenson, né? Tem bastante casos de reencarnação, né? Isso, mas aí é um cientista, é um pesquisador, né? Sim, mas eu tô falando assim, por exemplo, no setor policial, nós temos os investigadores psíquicos, que são médiums que acabam colaborando com aqueles crimes que não são desvendados, ou têm dificuldade para desvendar. Só que eles são pagos, eles são remunerados para isso. Então, o que eu acredito é o seguinte, tem que tirar esse grande personagem da história da caixinha da religião e colocar na caixinha da vida, da investigação, e levar a sério. Será que ele multiplicou mesmo 3 peixes para 5.000 pessoas? O pão lá multiplicou tudo isso? Ora, é incontestável isso para os historiadores. Mas como é que você me explica isso dentro da ciência atual? Então, por exemplo, quando o Einstein propõe a teoria do espaço-tempo, levou quase 100 anos para ser provado. Mas na cabeça dele já estava, porque ele já tinha isso formatado. Porque o cientista, ele é desprovido de preconceito. Essas ideias vêm pelo senso de quê? De observação. De observação. O cientista, ele é um observador. Ele analisa, ele investiga. Ele não coloca as ideias dele. Porque quando eu passo para colocar a minha ideia, eu já estou acabando com a minha pesquisa. Porque você deve observar diante dos fatos que se apresentam. Foi o que aconteceu com a doutrina espírita. Se o senhor Allan Kardec ele tivesse ideias preconcebidas, com toda certeza não ia dar certo. E ele abordou esses casos, né, de milagres, né, na visão espírita, né? Sim, aí foi investigar, porque não existe milagre. Eu só não sei explicar pelas vias naturais como isso acontece. Mas tem explicação. Tem explicação. Se aparecer um espírito aqui,
Tem como explicar isso. Talvez os mecanismos de funcionamento, isso, aquilo, a gente não saiba. Mas eu sei que pela ação dos fluidos magnéticos ou do ectoplasma animal, a gente consegue aqui um espírito se manifestar. Você apertar a mão dele, ele está vestido, você cortar a roupa dele. Isso já foi feito. No século retrasado já foi feito. Todas essas pesquisas já foram feitas. O que eu acredito... Lógico que tinha um poder absolutista naquela época da igreja, e levaram isso para o lado da igreja, levaram a reencarnação para o lado da religião. Não tem nada a ver com religião. Onde já se viu ter a reencarnação a ver com religião? Não é uma questão de crença. E o aspecto da religião no espiritismo é por conta do foco que dá no aspecto moral, de moralizar o ser? Na realidade, é assim, o espiritismo é uma ciência de observação que tem destrinchamentos filosóficos e consequências morais. Porque o espiritismo tem um problema sério. Tu faz o que tu quiser na tua vida. Faz o que tu quiser. Mas tu vai colher o que você fizer. Não tem nenhuma proibição de nada. Você é livre. Que a melhor coisa do mundo é a liberdade. O espírito é livre. Nós, momentaneamente, estamos presos aqui. Se falar com o espírito, o que você acha de encarnar, ficar preso? É horrível. É lógico. Mas é uma experiência necessária para o seu crescimento, para a sua evolução. Imagine se nós vivêssemos só como espírito, nessa atual fase nossa. Seria horrível. Porque nós daríamos vazão ainda às nossas inferioridades. Por isso que a prisão é importante. E por mais livre que a gente possa ser, a gente ainda vai ser escravo dos vícios e das consequências que ele traz, né? Então, quando a gente fala vícios, assim, o mecanismo de defesa, desde da era primária, né? Ela é um mecanismo de defesa. E eu acredito que nesses milhões de anos, a gente vai pegando muitas coisas para nós. E conforme você pega muitas coisas para você, você pode se tornar uma pessoa orgulhosa, soberba e assim por diante. Então, nesse mecanismo de defesa, criamos uma série de cascas. Agora, com o tempo, eu preciso descascar. Para quê? Para a essência espiritual falar. Quem tem que aparecer é a essência espiritual. Eu acho que nesse mecanismo de evolução foi criado essas capas aí, e que agora nós temos que tirar. Que onde eles falam que a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, você tem que combater isso como? O contrário do orgulho é a humildade, né? Como é que é ser humilde? Como é que você fala o ser mais perfeito que passou na Terra, na ceia de despedida dos apóstolos, ele vai lá e lava o pé dos apóstolos. O mais feliz é aquele que serve e que não é servido. Então, assim, dentro da psicologia, não existe psicólogo igual Jesus. Você pega todo hoje marketing de mercado, ele é feito sobre os princípios crísticos. O próximo, o teu cliente é o que tem mais importância na tua vida. Você tem que valorizar o teu cliente. Você entendeu? Olha, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Em marketing é isso. Então, pegando todo o seu ensinamento de Jesus, lógico, usa nesse viés. E dentro até dessa questão da gente comprovar por uma ciência de observação e tantos outros casos a reencarnação, também ajuda a gente a se moralizar, né? Porque você relatando aí, Jesus, sabendo que estava próximo a desencarnar, ainda assim continuou sereno, servindo, porque ele compreendia 100% que a matéria era só uma vestimenta, né? Cumprir a missão. Então, agora se eu pego assim, que em muitos casos eu tô ali e não penso eu até esqueço que tem outras vidas. A gente é muito imediatista, né? Se a gente tá passando por um momento de dor, de dificuldade, a gente vai estar muito mais agressivo, né? Pensa se é a gente sendo levado para a morte. Então, mas agora é o seguinte, Éder, o que a gente precisa hoje em dia? Esses ensinamentos, pelo menos, estão com a gente há 2000 anos. 2000 anos a gente está ouvindo isso. Então, onde a gente está errando, esta conversa. A gente existe dentro de nós um comodismo. Sim. Eu me acomodo em muita coisa na minha vida. Né? Perfeito. Como nós estamos condicionados há muito tempo na matéria, então nós gostamos disso aqui. Não queremos largar. A gente acha que isso é a melhor coisa do mundo. E não é.
Faz a gente ter essa ideia, mas não é. Então eu acho que agora, quando a doutrina espírita aparece, opa, amigo, a partir agora você está recebendo informação de que a morte não existe, tem suas consequências, todas as suas atitudes, né? A reencarnação é um fato. Éder, hoje eu vejo no YouTube, qualquer podcast, ou qualquer vídeo aí, criança de 2, 3 anos tocando piano maravilhosamente. Aonde essa criança aprendeu isso? No útero da mãe? Aonde ela não sabe nem a mãozinha dela nem alcança as notas, as teclas? Como é que pode isso? Gêmeos idênticos com a mesma criação, totalmente diferentes, né? Sim, mas eu tô na falando personalidade assim, também, e essas né? habilidades que a pessoa, Sim, a criança traz? ideias inatas, né? Da onde traz isso tudo? Se não tiver uma anterioridade. Assim, eu acho muito mais difícil você querer dar uma explicação pelo inconsciente coletivo. Sim. E assim por diante, que as pessoas tentam. Assim, é como se quisesse, assim, justificar algo que eu não quero. Como eu não quero, então eu justifico do jeito que eu quero. Quer dizer, eu não estou aberto. Eu acho assim, quem estuda isso aqui que tem que falar sobre esse assunto. Perfeito. Sem nenhum fanatismo. A gente sabe quando a pessoa está falando com um certo fanatismo. Mas o que a gente vem hoje falar é exatamente isso. Eu falo isso para mim, porque a minha orelha está aqui. Então essa questão de ser cristão já passou do tempo. Tanto é que os caras falam assim, ó, amigo, nós estamos agora mudando de escola, vamos tentar passar para o outro ano. E quando é que você vai seguir para frente ou você vai repetir de ano? Se diz até nessa questão da transição planetária. Desse momento que a gente está passando. Perfeito. Que é muito evidente isso, né? Desde que a gente começa a receber informações sobre a nossa realidade espiritual, você já tem que começar a mudar. Porque, na realidade, as pessoas não... O conhecimento, ele é linear na esfera do tempo. Ele não... As coisas não acontecem. Apareceu fulano. O espiritismo não surgiu do nada, por acaso, não. Antes veio alguém, trouxe o magnetismo, lá com Franz Anton Mesmer, traz o magnetismo, o estudo do magnetismo. Depois vem outro cara lá, o Hahnemann, vem trazer o fluido vital... E depois vem outro cara lá trazer. Aí não veio mais da cabeça dos homens. Quando vem o espiritismo, não é mais o Allan Kardec, não. Os espíritos que trouxeram isso. É a mesma coisa que a gente desencarna e a gente quer falar, ó, tô vivo, a vida continua. Olha, procura se deixar alguns vícios aí, que aqui vai ser muito mais difícil. Então, nós já temos uma certa maturidade para receber essas informações. Porque essa ligação com o divino... de algumas formas, sempre existiu na humanidade. E você nos alertou, né, que Jesus veio, trouxe o ensinamento, que a gente conhece ali através do Evangelho, e ele retorna através do Espiritismo ali com mensagens e ensinos, né? O que Jesus espera de cada um de nós? Eu acho que ele espera a mesma coisa que você espera do seu filho, que cada um espera do seu filho. Você espera o melhor. Que às vezes, por exemplo, vem uma criança... que ela tem as suas dificuldades. Sabe aquela criança que é um pouco egoísta, não quer dar nada para ninguém, não sei o quê? Então a gente, desde pequeno, vai ensinar essa criança a ser um pouco mais altruísta, pensar no outro. Tem aquela criança que é muito distraída, né? Não presta atenção nas coisas, aí você leva ela para fazer um esporte ali, por exemplo, um judô, um karatê, que vai dar uma certa disciplina, isso e aquilo. Então você vai analisando ali quais são as necessidades para poder auxiliar essa criança na sua evolução. Às vezes uma criança que é um pouco violenta, às vezes você pode colocar numa arte, num piano, numa pintura, e assim por diante. Alguma coisa que vai aflorar o outro lado. Porque esse lado já está aflorado, né? Então, assim, espera o que eu vejo que o apóstolo Paulo fala no Evangelho. Ele fala assim, o verdadeiro cristão, e ele fala o espírita, é aquele que se esforça dia a dia para superar as suas más inclinações. Ele se esforça, é o cara que se esforça. Ele não está pronto. Por isso que às vezes a gente tem um fator religioso que vem conosco, de se tornar santinho, fazer cara de santo. Então, assim, todos nós somos pessoas muito iguais. Porque tem gente que fala assim, né? Eu ainda não sou espírita, tô tentando.
também é o erro, né? Porque o espírita não é um patamar de alguém que já atingiu essa evolução. Não, o espírita, ele tem um conhecimento. Agora, se ele é bom ou mau espírita é o problema. Se ele é bom ou mau cristão é outro problema. Se ele é bom ou mau muçulmano é outro problema. Se ele é bom ou má pessoa é outro problema. É questão de valores isso. Isso que as pessoas têm que entender. O espiritismo te dá um conhecimento. Na realidade, pensa, o que é o espiritismo? É um conhecimento só. Você não vai num centro para estudar? Sim, sim. Você só vai estudar, não existe outra coisa. Aí os espíritos falam, olha, a caridade é uma maneira também de você quebrar o teu orgulho. Porque você vai ver uma pessoa numa situação miserável e você vai ter que quebrar teu orgulho para ajudar aquele teu irmão. Né? Então, o espiritismo é um conhecimento que vai te auxiliar muito. E ele te dá ferramentas, a caridade é uma delas. Não existe pecado para o espírita. Não existe pecado. Mas nós formatamos a nossa consciência de milhões de anos através do pecado. Porque formataram na cabeça da gente a história de Adão e Eva, que são mitos psicológicos, do erro. Botou sexo que é pecado. Como é que o sexo é pecado? Que se do sexo nasce a palavra mãe. O sexo não é pecado. O equívoco ou o desvio está na cabeça da pessoa, ou na execução da pessoa, na utilização do sexo. Deu para entender? Sim, assim, sim. Então, isso lá atrás, a gente construíram isso na nossa mente, de que é pecado, é ruim. Não. São uma das funções orgânicas que a gente tem no corpo, mas que também vai trabalhar o nosso aspecto emocional, nosso aspecto afetivo, para você ter o afeto junto da questão da relação. Então é onde você vai conseguir dar um valor maior naquela intimidade. Aí já é uma outra esfera. Então assim, Jesus condenou lá a moça lá a prostituta? Não. Vai condenar, pô. Ela falou, vai e procura não errar mais. Pronto. Ele não condenou também que estava tirando a pedra, porque estava ainda nas escrituras. Daí não absolveu também ninguém. Olha a psicologia de Jesus, né? Assim, falou, vai e segue em frente. Ó, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Como todo mundo lá tinha mais erro do que acerto, é melhor jogar a pedra embora. Então, não é interessante a psicologia desse homem, desse ser? Você acha que a gente negligencia muito o pensamento? Porque a gente às vezes acha que, cometi um erro numa ação. Mas a gente também pode estar em vigilante com um pensamento, seja positivo ou negativo, e trazer consequências os graves, espíritos né? falam assim, tudo começa com pensamento. Tudo começa com pensamento. Né? Aí depois ele vai tomar suas formas. Através da palavra, através das atitudes e assim por diante. Mas começa com pensamento. Você quer ficar rico? Quer comprar uma casa? Começa a pensar nessa casa, mas tem que trabalhar. Mas você pode idealizar isso. E conforme você vai idealizando isso, vai formar uma ideoplastia. É como se você visse a sua casa. Né? E você vai trabalhar arduamente para ter essa casa. E você vai conseguir isso. Então, quando você está focado nisso, você vai deixar de gastar muito o seu dinheiro em outras coisas e vai guardar para isso. Quando a pessoa quer, é que nem quem foi morar já fora do país. Eu sempre falo, você vai morar fora, você vai ter que trazer alguma coisa de bom, né? Você não vai deixar tudo aqui só para se divertir, né? Só se você tiver muito dinheiro. Mas quando você vai em busca do dinheiro, o que vai acontecer contigo? Você vai comer mal e vai morar mal. Porque você vai guardar dinheiro. Que é o teu objetivo, o teu foco é guardar dinheiro. Agora, se eu for morar fora, eu vou ganhar, mas vou comer bem, morar bem e me divertir bem, não. Vai gastar tudo. Vai gastar tudo. Vai ganhar em dólar, em euro e vai gastar. Vai perder o foco da tua intenção. Então, tudo começa com pensamento. Né? Quando você vê uma pessoa que você gosta, você vai começar a idealizar ali essa pessoa. Né? E isso vai construindo, essa imagem vai construindo algo mais palpável. E aí um dia encontra um relacionamento. E desse relacionamento vai criar uma intimidade. E assim por diante. Então, o pensamento é a base de toda a nossa ação. Por isso que
devemos sempre agir e não reagir. Porque a ação passa pelo pensamento, a reação não passa. Interessante. Ela vai pelo arco reflexo. Bateu, levou. Não deu tempo de pensar, de raciocinar. Por isso que calma. Por isso que a calma é o estado de alma mais importante. Porque a calma também ela é fruto de uma certeza. Então, por exemplo, para mim é muito claro a justiça divina, as leis naturais. Não existe nada errado. Nós que ainda somos imperfeitos e estamos nos equívocos da vida. Mas as leis são perfeitas. Tudo que nos envolve é perfeito. Né? As leis humanas não são perfeitas porque foram feitas por nós que somos imperfeitos. Mas as leis divinas, né? Quando a gente fala de divino, a gente não está falando de um homem, não. Um criadorzinho, não. A gente está falando de uma inteligência suprema que é a criadora, que faz mantém esse universo em funcionamento. O que é isso? Que chamam de Deus, a gente vai saber daqui a alguns milhões de anos, eu acredito. Quando a gente estiver muito espiritualizado, a gente ainda está muito materializado. Quanto tempo ainda a matéria vai fazer parte da nossa existência? Ainda há muito tempo. Imagine para a gente se tornar um espírito puro. Milhões, milhões e milhões de anos. Né? Porque a gente está há 3 milhões e meio de anos. A gente chegou hoje no auge da nossa encarnação. 3 milhões e meio, segundo a antropologia, os estudos. Então, você imagine, aí a gente vai estudar mais um pouco a fase nossa espiritual, mas com o corpo espiritual. Vamos estudar o corpo espiritual, vai demorar ainda. Aí vai chegar um dia que você não precisa mais do corpo espiritual, vai ser só espírito. E aí vai iniciar o estudo do espírito. A psicologia da alma. Olha quanto tempo tem ainda pela frente. E você falando sobre essa questão da reação, né? Agir como Cristo não é tão difícil, né? O difícil é reagir como ele, né? Se a gente tiver, né? Porque às vezes eu penso assim, a pessoa vai lá distribuir uma sopa, uma marmita, uma caridade na rua. Não é difícil, né? Ir lá e fazer. Agora, se a pessoa vai lá, como eu já vi, né? Dar uma sopa, cara, eu não quero essa sopa, tá horrorosa, e joga fora e ataca no outro. Quer dizer, aí aquele que recebe isso é testado, né? Porque ali ele tá agindo. Agora, quando ele é provocado desse jeito, aí a gente traz quem a gente verdadeiramente é, né? E no filme do Divaldo, quando acontece isso com ele, e o mendigo joga nele, e o Nilson vai para bater no mendigo, vai para enfrentá-lo, para cima dele, e ele falou, não, deixa, Nilson. Deus sabe o que faz. Aí o mendigo fala, mas quem é Deus? Deus é você, que me testa todo dia. Para eu ter paciência, para ter calma. Perfeito. Você, para mim, é Deus. Então, quer dizer, é onde nos momentos da vida a gente é obrigado a ter um comportamento mais sereno. Caetano, teve um relato que eu ouvi que você contou, que eu achei bem interessante, numa palestra sua, sobre um problema que você tinha no olho e a importância de um bom pensamento. Eu não contei aqui? Não. Que engraçado. E ainda ontem eu passei por mais um procedimento no olho, né? A segunda vez que eu fui operar essa vista, eu estava fazendo um tratamento, que eu tive fui bem sucedido na primeira cirurgia, e fiquei durante 1 ano tratando. Ganhei um glaucoma, a pressão ocular aumentou, então eu tive muitos problemas durante 1 ano, problemas bem severos, assim, para mim, de convivência com esse problema, né? E quando eu fui fazer a segunda cirurgia, eu cheguei cedo e sentei na sala pré-cirúrgica, estava sozinho ali. Encostei a cabeça na parede e do nada comecei a falar comigo mesmo. Não planejei isso. Do nada. Me lembrei de Chico Xavier e comecei a falar com as minhas células oftálmicas, meus bastonetes e assim por diante. E falando, pedindo licença a eles, que iam passar por um trauma, que eu pedia desculpas, que eles tivessem muita força, bom ânimo, e que me ajudassem a passar por essa situação, porque eles são responsáveis pela minha visão, e eu sou muito grato, e fui falando. Aí, eu omiti um detalhe. Quando eu tinha uma lente que estava cravada no olho, foi aí que surgiram todos os problemas.
E um dia antes, eu fui ao médico que ia fazer a minha cirurgia, e ele falou assim, ele tinha muito receio de tirar a lente, porque ele não sabia qual seria a reação, o que aconteceria. E aí, após essa minha conversa íntima, ele me chamou para o centro cirúrgico, eu deitei, ainda consciente, ele veio, olhou, examinou e falou um palavrão em voz alta. E ele chamou os outros médicos, vem ver, eu nunca vi isso, não sei o quê. A lente saiu do lugar. E ele ficou super contente com isso. E aí ele me confidenciou depois esse fato. Sim. E a apreensão, né? Eu não falei nada. Porque assim, a gente trabalha com hipótese. Na ciência, o fanático acha, foi isso. Mas dentro da ciência, a gente trabalha com hipótese. Então, uma hipótese muito viável, como a lente estava lá no lugar um dia antes, e depois já estava 1 ano com uma pressão alta, já estava estável. E aí no dia seguinte, e eu fiz esse feito, para mim foi uma coisa assim que eu não esperava. Então eu acredito que houve uma obediência ao piloto da nave, que sou eu. Porque nós temos trilhões de células e elas nos obedecem. Elas respeitam muito isso. Agora, o piloto tem que ser sincero. Eu acredito que houve uma sinceridade muito grande naquele momento. E é verdade. Eu estava falando como se eu estivesse falando com uma pessoa. Houve muita verdade naquele instante. Então, eu acho que houve uma correspondência, né? Excelente. Eu acho que houve uma correspondência. E para mim foi uma coisa muito interessante, porque tudo na vida a gente pode alcançar, desde que você queira. No próprio evangelho fala, busca e acharás, pede e obtereis, né? E às vezes até a gente pensando no que a gente estava falando anteriormente sobre a questão da culpa, às vezes a gente nem pede por não se achar merecedor. E às vezes a gente perde uma oportunidade, né? Porque nem você poderia muito bem estar ali com um pensamento espírita mais pessimista, né? É uma prova, é um resgate, então é isso mesmo, meu olho tem que... vou ficar cego. O cara vai ficar até feliz, né? Né? Porque é a vítima. Isso. Aí tem aquela questão de ser vítima, a vitimização, né? Que os outros têm que ter dó, você é entre aspas, um mártir, aquelas bobagens, né? Então, para mim foi uma prova assim muito grande da potencialidade que nós temos, cada um tem. Pegando esses aspectos religiosos, científicos, né? O Allan Kardec faz uma pergunta interessante, né? Onde está escrita a lei de Deus? Né? E o que a espiritualidade tem para nos esclarecer? É a questão 6621, eu acho, né? Eu acho que tá na consciência. Porque você sabe o que tem que fazer. Se você não for, tiver um estado de alteração na sua consciência, Sim. um psicopata, assim, Sim. Você sabe o que é certo, o que é errado, certo. Né? Todo mundo sabe o que é certo. Aliás, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Né? Então, assim, se enviaram esse grande personagem do planeta Terra, chamado Jesus, passado 2000 anos, e essa mensagem há 2000 anos vem martelando na nossa cabeça, e a gente não tomou o rumo certo ainda, então vamos lá, ciência, tá na hora de você investigar isso. Porque a coisa é mais séria do que nós imaginamos. Ele é maior do que um religioso. Perfeito. Ele é muito maior. Né? Então, ele, para nós, espírita, é um divisor de águas. Ele dividiu a história da humanidade em 2 partes, antes e depois dele. Né? Então, assim... E a gente ainda quer deixar Jesus na cruz, né? Então, e ainda a gente fica deixando ele preso nisso aí. Então, eu vejo assim, que a gente deve ter um outro olhar. Né? Um outro olhar. Analise as suas parábolas, os seus ensinamentos como uma conduta de vida, como uma forma de viver, né? E não ficar num aspecto só religioso, porque aí é um comodismo nosso. Sim. Porque eu não vou acessar, porque eu não tenho interesse. Né? Não, ele veio trazer mudanças radicais, comportamentais no nosso planeta Terra, e isso é importante a gente poder absorver esses princípios, né? Meu bebê viveu 50 dias, foi um parto de emergência. Meu filho ficou na UTI, por que tanto sofrimento, depois ele foi embora. Estou sofrendo, só fazem 2 meses. O espírito dele pode voltar em uma próxima gestação?
Sim, pode voltar. O que a espiritualidade nos ensina? Vamos prestar atenção. Eu tô com 60 anos. Não, 61, né? 61 anos. A minha experiência de vida está sendo essa. Tem gente que precisa ter algumas horas. Tem gente que precisa ter alguns dias. E tem gente que vai ter até um sescentenário. Então, geralmente, para nossa web espectadora, às vezes é uma prova muito grande para os pais. Para a criança, às vezes não tem nem noção de nada. Nem noção de nada. É uma experiência, às vezes uma finalização de um período de vida. Sabe quando você precisa passar por um período? Período curto? Passou. Tá bom. Pode retornar de uma outra vez e ter uma experiência longa? Pode. Com a mesma família? Pode. Né? Agora, entenda assim, faz parte da lei isso aí. Agora, por que o pai e a mãe têm que passar por uma dor dessa? Né? Por quê? Na sua ficha kármica tem alguma coisa a ver. Então, qual é a melhor atitude? Entenda. Foi necessário somente 50 dias para ela. Né? E se fosse 10 anos, seria pior? Onde você já criou todo um enlace? E se fosse 18 anos? E se fosse 20 anos? Então foi só um resto de encarnação. É como se fosse assim, olha, eu só preciso desse tempo aqui, mas eu vou ajudar vocês a passar por isso. Porque vocês precisam passar por isso. Às vezes é um espírito muito amigo e que vem prestar essa gentileza aos pais. Vem prestar uma gentileza. Então os pais vão aprender por quê? Alguma coisa lá no passado estava reservado passar por essa dor. Mas passou. A partir de agora, mudança de atitude. Mudança de atitude. Agradeça a Deus. Agradeça esse espírito, essa criança, que deve ser tratado com muito carinho, né? Com a saudade desse período, mas que a vida vai seguir. A vida segue. E outras oportunidades teremos. Não tenha dúvida disso. Deus não fecha uma janela sem abrir uma porta. É engraçado isso. Quantos pais, amigos eu já tive, que perdeu um filho, dali a pouco aparece outro, aparece um neto, sempre tem uma substituição para preencher isso. É interessante isso. Então, pela lei divina, não existe injustiça ou existe alguma maldade aí. Não. Então, pense de outra forma. Cultive hábitos bons. Existe alguma dica ou caminho no qual eu consiga me tornar alguém melhor? Sinto que ainda sou muito falho. Já está no caminho. Porque quando eu passo a reconhecer as minhas faltas, as minhas falhas, já é um grande progresso. Porque o duro é que a gente não reconhece. Quando a psicóloga falou para mim, Caetano, quando você vai sair do teu pedestal? Eu não reconhecia isso. Eu posso ter milhões de informações aqui, mas o meu orgulho não deixava eu enxergar. Você vê que interessante isso? Então, por isso que Jesus falou assim, bicho, não adianta você ter muita instrução e pouco coração. É melhor ter mais coração. Porque o coração sabe direcionar a instrução. Senão ele não colocava um na frente do outro. Se ele é mestre, ele é o professor, ele sabe o que está falando. Não vai falar bobagem, né? Então, se ele mandou o amor na frente da instrução, é que ela é muito mais importante que a instrução.